Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. Nesta edição, o Lado B do Sem Teto, com o pessoal do projeto Ninho, que pretende ajudar LGBTs em situação de rua. Eles vão contar qual o perfil do LGBT que acaba indo morar na rua. Pelo menos 90% das pessoas transexuais, elas estão na prostituição. Imagina que elas foram expulsas de casa, a sociedade não as aceita, você, como sua identidade de gênero não é respeitada, se a pessoa é uma mulher transexual, ela vai ser sempre chamada de homens, mesmo que ela se identifique como mulher. Homossexuais e lésbicas, é menor a incidência de expulsão? Em relação a transexuais, sim. A gente não pode deixar... Assim, se a gente for fazer um comparativo com transexuais com certeza vai ganhar. Mas a gente tem um grande número, um grande índice de pessoas gays, lésbicas, bissexuais. Por que pais expulsam LGBTs de casa? O preconceito vem de fora para dentro. Porque a partir do momento que você é filho, né? Você está em casa, você tem seu jeito, você tem a sua empatia ou não com seus pais. Beleza, isso é normal. Mas daí o que acontece? Vem uma pressão da sociedade falando, olha, seu filho é gay e gay é errado, ser gay é errado. Olha, sua filha é lésbica e ser lésbica é errado. Olha, seus filhos são trans, sua filha é trans, então trans é errado. E aí, o que acontece? O que eu vejo muitos casos são de pais que têm problemas com opiniões de outras pessoas, né? E falam, se eu tô abrigando uma pessoa que é homossexual, né? Uma pessoa que está na sigla LGBT, os outros vão ver e vão me excluir dessa microsociedade. A religião é o fator mais motivador desse tipo de expulsão? Principalmente os casos são, estou com problema em casa, minha família é religiosa. Geralmente isso, nós já tivemos um caso também, que foi até nessa última semana, que a pessoa ela foi expulsa de casa pelo pai, foi para uma outra cidade morar com a tia, aí os pais pediram para ele voltar, quando ele voltou, os pais não aceitaram ele e ele ficou na rua, ele veio recorrer a gente ajuda. O que mais que vocês ouvem? Mais casos de religião, infelizmente. Assim, a gente não pode condenar a religião em si, né? Eu sempre faço uma segregação em relação a isso. O problema aqui não é a religião que é homofóbica. Quem é homofóbico são os seguidores. E saiba como ajudar o projeto. Nós somos James Timino e Márcio Caparica e este é o Lado B, o seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. Voltamos em 1 segundo. I was young when I left home, and I've been all rambling round. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Lado B, o seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. Essa semana o tema do nosso programa são Sem Tetos, e a gente tem aqui os 3 fundadores da organização Ninho LGBT, que se dedica a ajudar pessoas em vulnerabilidade. Nossa. Consegui falar esse monte de sílaba. Você... Tô treinando, surpresa. Eu penso o quê? Fiquei surpresa. Fazendo aula de fonoaudióloga, eu faço assim, bi, ba, bo, Você tá fazendo aula, você sabe que a gente tem aqui, né? Eu sei, mas só teve aquela vez que ela veio aqui falar com a gente. Então. O resto tudo das melhorias são meu irmão que fala assim, você tem que parar de usar muleta. O teu irmão... Meu irmão médico. Ah, o teu irmão médico? Pensei que era o teu irmão repórter. Não, o repórter não ouve. Ah, ele não ouve? Não, desprezo. Porque ele é hétero. Não pode. Hétero e cobra esporte. Ai. Enfim, aqui com a gente, da esquerda pra direita na nossa mesa aqui, o primeiro é o Caio Gregori, que... Como a gente apresenta você, Caio? Bom, vamos apresentar os três. Os três eles são fundadores do Ninho LGBT. É uma ONG, é isso? Isso. É uma ONG que pretende acolher pessoas LGBT em estado de vulnerabilidade, suponho eu, vocês me corrijam se eu estiver errado, pessoas que são expulsas de casa por homofobia, pessoas que vivem na rua já, pessoas que têm HIV, pessoas, enfim, que estão na pior situação. Estão numa situação bem ruim, assim. Sim. Então, quem acabou de falar foi a Paula Conrado. E o Diego Davanço, que é conhecida
como Diego de Neve. De Neve. Oi, De gente. Ela é drag e causa ativa nas redes sociais, que eu sei. Ai, gente. Né? Tinha prometido que ia vir montado aqui, não veio. Roubaram meu vestido no metrô, gente. E acha que tá velha porque tem 25 anos. Não sabe de nada, Já foi inocente. gongada. Ai, gente, já tomei. Antes de a gente começar a falar com eles, falar sobre o trabalho deles, nós vamos fazer a tradicional apresentação do nosso blog www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. Sim, escreveu quase todo dia essa semana para começar um post sobre o apoio que o Barack Obama deu para que os estados, nos Estados Unidos, façam leis que proíbam conversão gay em menores de idade. Terapia gay. Terapias de cura gay em menores de idade. Se você é maior de idade quer se fuder sua cabeça, azar seu, mas os menores não podem ser forçados pelos pais a fazer esse tipo de barbaridade. Exatamente. Tem uma outra matéria que o Márcio fez incrível, que é uma matéria que fala sobre los freaks. Os freaks são uns roqueiros, metaleiros, punks de Cuba, que, em sinal de protesto à repressão do regime, porque impediam eles de ouvir as músicas que eles queriam ouvir, porque eram músicas dos capitalistas, como Led Zeppelin, Nirvana e etc., o que eles faziam? Eles se injetavam HIV como forma de protesto. Sim. Por quê, Márcio? Porque, bem, a situação era logo no final dos anos 80, começo dos anos 90, caiu o Muro de Berlim, acabou a União Soviética, o pessoal estava sem dinheiro, o Fidel começou a reprimir mais para tentar compensar essa situação de instabilidade lá dentro. E daí, por um misto de revolta, protesto, porque o Fidel falava socialismo ou morte? Prefiro a morte. Não quero mais isso aqui. HIV e vou nessa. Também, o mais interessante, tinha o pessoal também que passava fome e daí descobriu que nos sanatórios que tratavam os pacientes soropositivos não faltava comida. E daí então eles se injetavam achando que tipo assim, vou me injetar, vou pro sanatório 1 ano ou 2, daí o Fidel vai achar a cura e daí eu vou estar numa boa. Eles achavam que o Fidel ia achar a cura porque a medicina cubana era muito avançada. Agora tinha uma outra coisa, essas pessoas elas eram isoladas em colônias que tinha todo o tipo de conforto que os outros cidadãos não tinham. Eles tinham 100% do salário, eles tinham uma dieta rica em proteínas e, melhor, eles podiam ouvir rock. E tinha um ar-condicionado e TV. Tinha ar-condicionado também e pois TV. É. Olha, luxo. Arrasou. O único problema é que não ficava mais do que 3 anos, né? Porque daí depois empacotava. Isso é horroroso. Mas é triste porque você vê que eles não... Enfim, a pesquisa que eu fiz, eles não tinham essa noção. Porque... Não, e teve gente que veio, né, no blog falando, que protesto idiota. Não, de fato, gente, né, é uma idiotice você injetar HIV, especialmente naquele contexto. Hoje em dia, já não diria que, né, mas também não seria um protesto, porque não, ninguém morre mais, então pronto, não seria nem idiotice nem protesto. Não é punk como era. Mas a questão é, você vê a situação que o cara tava assim, tipo, não, eu prefiro morrer a viver nesse regime totalitário. Pois é. Outra notícia interessante, fizeram uma ópera inspirada pelo Grindr. Uma ópera rock na Broadway que vai estrear no segundo semestre. Não é na Broadway, é off-Broadway. No off-Broadway. Mas lá, né? Vai virar, mas vai lá em Nova York, né? Uma ópera inspirada no Grindr. Exato, com 4 personagens que representam os clichês dos gays. Então tem a bichinha, tem o coroa no armário e tem um casalzinho que tá se aventurando pelo Grindr. E um personagem que é uma drag que representa o Grindr, que fica seduzindo eles e mandando eles pro mau caminho. Muito legal. E segundo o texto do Márcio, você entrevistou o cara, né, Eu Márcio? traduzi essa entrevista. Você traduziu essa entrevista, tá. Segundo o texto, o cara fala, assim, de como que o Grindr modificou a maneira como os gays se interagem socialmente, falando, assim, que tem clubes que estão fechando, porque hoje em dia os gays não vão mais nos clubes ou nos bares pra se conhecer, porque eles ficam ali em casa, né? Mais fácil, liga o Grindr e tal, resolve, papai. E mesmo em estações de clube, é interessante que ele vai assim, o pessoal chega no clube, abre o Grindr, vê quem tá perto, se alguém que ele tá vendo tá no Grindr também, daí manda uma mensagem, porque é uma maneira de você diminuir a rejeição, em vez de você criar coragem, chegar, falar com o cara e levar um carão, falar não quero, então assim, você manda a mensagem, e se o cara não responder, eu falo, não respondeu, também não fui lá, de repente não tá afim. Faz egípcia e pronto, né? Todo mundo enfia a rejeição no canto ali, parece que não aconteceu. Agora, a notícia mais legal da semana foi que tem um modelo trans chamado Adrian Dolin que está liderando a votação da capa da Men's Health.
Da Americana, né? Americana. Esse cara foi um cara que a gente já publicou ele no blog, que ele fez um ensaio imitando a foto clássica do Adam Levine com a mão da sua esposa. Genitalia. E aí... A Diego tá até suspirando aqui. Só de lembrar. Exatamente. Eu também suspiro. Adam Levine, nossa. Eu tenho um pouco de preguiça. Eu não tenho nenhuma eu acho ele preguiça. gostoso, mas ele não sei. Eu acho ele assim... Eu olho pra ele e eu penso aquilo que os americanos dizem, assim... You're so full of shit. Sabe? Tipo, acho que é. Bem, mas enfim, é muito legal que ela está liderando, ela tem, 3 vezes mais votos que o segundo colocado. Muito provavelmente vai ganhar a votação na internet. Resta saber se os jurados da Men's Health vão bancar isso e escolher ele como... Acho que vão, porque daí a revista vai bombar, né? Vai vender horrores. E também o último post, que foi o que fiz, um post com um vídeo teaser da nossa entrevista do último Lado B, que foi com o Chicão Heller e a Maria Eugênia. E que está fazendo um sucesso. Fazendo um sucesso. Mais de 500 mil de pessoas, quase 500 mil de pessoas já acessaram esse vídeo até o momento da gravação deste programa. Fino, maravilhoso, incrível. O Chicão vai bombar depois dessa. Tem muita gente que fala assim, ai, o Chicão é tão lindo, tão fofo. Ah, mas ele é. Eu tava escolhendo a foto dele pra pôr... Eu tava escolhendo a foto dele pra pôr no blog, assim, e são tantas fotos. Eu falei, ai, qual que ele tá mais fofo? Aí eu botei aquele que ele tá dando aquele risadão da Cássia Eller. Né? Demais. Beijão, Chicão, beijão, Maria Eugênia. Obrigado a gente pela amou participação. a participação de vocês. E o que é mais legal que eu quero falar dessa história toda é o seguinte... A brincadeira que eu fiz com o Chicão de como ele conseguiu se manter hétero, mesmo tendo sido criado por 2 mulheres lésbicas... As pessoas entenderam a piada. E no post do Facebook não tem nenhum comentário depreciativo. Eba, nenhum a humanidade está comentário melhorando. Depreciativo. E tem mais de 8 mil curtidas, mais de 6 mil compartilhamentos... E quase 500 mil de pessoas viram aquilo. Eu tô impressionado. Não sei se é o mundo que tá melhorando, mas como eles disseram, assim, é o carisma da Cássia. Ele parece muito com a Cássia. E ele é um menino carismático e sedutor. Aquele jeitinho dele, assim, todo mundo fica, encantado Maneiro. com ele. E ele é querido, ele é doce, ele é inteligente. Demais. Enfim. Bem, você pode entrar em contato com a gente no e-mail programaladobia@gmail.com e no ladobia@uol.com. E, aliás, você que está ouvindo esse programa agora, nós estamos querendo suas dúvidas de amor e sexo para nosso próximo episódio. Então, mande pra gente. A gente vai trazer uma convidada especial aqui que vai ajudar a acabar com suas questões sentimentais. Exatamente. Você quer saber sobre relacionamento aberto, relacionamento a 3... Levei um pé na bunda, o que eu faço? Quero me casar, conheci um cara, ele que já quer se casar comigo, o que eu faço? Enfim... E a gente vai ajudar a descascar esses abacaxis. Continuem visitando o nosso blog lá, www.ladobi.com. E agora vamos falar de coisas sérias da maneira mais agradável. A gente tava falando de coisas sérias, né? Sim. Bem, Paula, você estava contando pra mim como começou a ideia do Ninho. Sim. Então, por favor, repita para nossos ouvintes. Fala primeiro que é o projeto Ninho, né? Também, daí na como verdade, ele começou. Na verdade, assim, o Ninho, ele é um projeto que ele tá, em crescimento, né? E o projeto, o que acontece? O projeto, ele surgiu num grupo de Facebook, né? Sendo fã-clube, que seria um fã-clube mais ou menos do canal, de um canal do YouTube, não sei se pode falar o nome desse canal, pode, não tem problema. Que é o canal das Bi, né, que também é voltado para o público LGBT de todas as idades. A gente conhece o canal das Bi. São muito queridos. Sim. E aconteceu o quê? Uma menina de 15 anos, ela postou lá no Facebook, lá no nosso grupo, que ela tinha sido expulsa de casa. E aí, imagina... Uma menina lésbica? Né? Lésbica. Expulsa de casa justamente por ser lésbica. O clássico. Clássico. Né? E como eu tava de férias na época e ela mora na Zona Leste igual a mim, então foi muito fácil eu entrar em contato com ela pra buscá-la, levá-la pra delegacia, né? Só que daí a gente teve um problema com os policiais, né? Com a delegacia em si, porque a gente não conseguiu registrar o BO.
porque homofobia não é crime, né? Então eles falaram, olha, você como maior de idade, você tá responsável pela menina até amanhã, e amanhã você leva essa menina pra casa dela. Se tiver que chamar policial, você chama, pra entrar em contato com a mãe dela e tentar resolver a situação assim. Não vou registrar BO, Porque não tem crime. porque não tem crime. Então, E abandono não é crime? Abandono é crime, só que daí não foi configurado como abandono. Eles simplesmente ignoraram esse fato. Foi bem assim. E aí? E aí a gente conseguiu um menino dentro do grupo, no nosso grupo também, pra abrigá-la, a menina, até o dia seguinte. Aí a levamos pro CCH no dia seguinte. O que é o CCH? Centro de Combate à Homofobia, que fica lá no centro. Que CCH pra mim é Centro de Ciências Humanas da minha universidade. Onde você joga truco e fuma maconha. Esse Centro de Combate à Homofobia é um lugar bem legal, assim, justamente para as pessoas. Na verdade, seria um ninho, né? Só que sem uma estrutura devida que o ninho a gente está planejando ter. Então, entramos em contato com a assistente social. A assistente social entrou em contato com a mãe dela. E ela conseguiu convencer a mãe a deixar a menina na casa, né? E aí, com o tempo, a gente conseguiu. A menina voltou para casa, ficou de boa, conseguiu estudar. Agora ela tá bem, né? Certo. Só que esse caso, particularmente, teve muita repercussão no grupo. Na época, como eu tava falando, tinha umas 4.000 pessoas. Então imagina que pelo menos a cada postagem que eu passava, acho que eu passei umas 5 postagens sobre o caso da menina e pelo menos umas 300 pessoas curtindo e, sabe, conversando, falando sobre, oferecendo ajuda e tudo mais. E surgiu o Fernando Araújo, né, que seria o nosso amigo Nando Mola, que ele não tá aqui. Ele surgiu a ideia do ninho, falando, olha, a gente tem o caso da menina, né, que é um dos exemplos da nossa realidade LGBT, e a gente poderia estender para transexuais, porque teve um vídeo no canal das Bi justamente sobre isso, que acho que foi a Daniela Andrade que ainda já falou, que tinha participado, que teve uma estatística, mas a gente sabe que no meio LGBT não tem estatísticas, não tem pesquisas sérias, né, sobre a situação LGBT por si, principalmente das pessoas transexuais, né? Mas sabemos por fora que pelo menos 90% das pessoas transexuais, elas estão na prostituição. Quantas? 90%. É um índice muito alto, muito alto. E nem todos... E elas estão nessa situação porque foram destituídas da sua casa. Imagina que elas foram expulsas de casa. Imagina que elas foram expulsas de casa, a sociedade não as aceita, né? Você, como sua identidade de gênero não é respeitada, se a pessoa é uma mulher transexual, ela vai ser sempre chamada de homens, mesmo que ela se identifique como mulher, porque as pessoas não respeitam isso, já começa por aí. Ou seja, a pessoa, ela é transexual, não é respeitada, as pessoas a tratam como lixo, e o que acontece? Qual que é a última opção delas, né? Seria entrar nessas casas de prostituição, porque pelo menos nessas casas de prostituição elas vão ter pelo menos comida e pelo menos um lugar para dormir. Mas em troca, elas têm que se prostituir. Elas vão ter que se prostituir. Certo. E, e daí vocês tiveram essa ideia, vocês pretendem construir uma casa? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos, na Europa, existem muitos desses centros. As ONGs, elas financiam e eles servem para exatamente acolher crianças que foram expulsas de casa, transexuais. O que vocês estão pretendendo montar? Ainda é muito embrionário, pelo que eu estou percebendo. É bem no começo. A princípio, né, assim, monetariamente falando, é muito mais viável financeiramente, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem uma estrutura muito grande em relação a até divulgação, o pessoal dá dinheiro efetivo, a gente tem que correr muito atrás de divulgação para isso. Então é muito mais fácil a gente alugar uma casa, né? Que seria muito mais simples, alugar uma casa mais ou menos estruturada, pelo menos para montar nosso escritório. E já passar pelo menos algumas coisas, partes dos nossos serviços. Então, ajuda psicológica, por exemplo, ou de repente a parte de
consultoria de empregos, né, que é um dos nossos focos, mediante contato com outras empresas para ver se a gente consegue parceria e tudo mais. Então, a princípio, uma casa normal para a gente poder fazer esses primeiros serviços e, posteriormente, um lugar maior para a gente poder abrigar, sabe? Fazer com que essas pessoas elas se sintam mais acolhidas no nosso centro. Vocês já têm alguma convivência com pessoas sem teto LGBT? Pessoas sem teto LGBT não. Pessoas expulsas de casa LGBT sim. Problemas psicológicos sim. Problemas de falta de emprego sim. Pessoas transexuais que estão com problemas em casa principalmente sim. Né? Essas pessoas que são expulsas de casa, elas costumam ir pra onde? Rua. Elas Mas assim, qual é o perfil... até vou te perguntar... vou interromper um pouco a pergunta do... Qual é o perfil? Assim, você falou, transexuais... Ok, a gente sabe. Isso, pra mim, não precisa nem dizer. O transexual, dentro de casa, ele vai pra rua fatalmente. É muito raro uma família que acolha o seu filho ou a sua filha trans. Ponto. Homossexuais e lésbicas, é menor a incidência de expulsão? Em relação a transexuais, sim. A gente não pode deixar... Assim, se a gente for fazer um comparativo com transexuais com certeza vai ganhar. Lógico. Né? Mas a gente tem um grande número, um grande índice de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, até que um número bem menor, porque aí a pessoa, a família... O bissexual, ele consegue se disfarçar, digamos assim, né? Ele pode até... Mas se ele for lá e bater o pé, ele vai ter muito problema com a família do mesmo jeito, né? Mas sim, gays e lésbicas, a gente tem um grande índice também, né? Principalmente o que acontece. Vocês trabalham com um grupo de que tamanho? Quantas pessoas, assim? Que estão trabalhando ativamente no projeto são mais ou menos umas 15 pessoas. O grupo das pessoas que estão sendo atendidas pelo projeto de vocês, assim, que vocês falaram que vocês têm contato. Pouquíssimas pessoas, porque o nosso contato principal é com a página, com a nossa página do Projeto Ninho, né? Então as pessoas começam a mandar mensagem e como o nosso grupo, né, que foi onde a gente começou todo o projeto, a gente tem uma certa visibilidade, eu, a Diega, principalmente, então muitas pessoas vão direto no nosso perfil pedir ajuda. Eles vão pedir ajuda e eles falam o que pra vocês? Principalmente os casos são, estou com problema em casa, minha família é religiosa. Você lê as mensagens, Diego? Sim, O que o pessoal fala? Né? Geralmente isso. Nós já tivemos um caso também, que foi até nessa última semana, que a pessoa ela foi expulsa de casa pelo pai, foi para uma outra cidade morar com a tia, aí os pais pediram para ele voltar, quando ele voltou, os pais não aceitaram ele e ele ficou na rua, ele veio recorrer a gente ajuda. Então, geralmente... Mas que gente desgraçada! Tiraram ele de lá para jogar na rua de novo? Sim. Exatamente. E a gente tem que fazer toda uma mobilização para tentar ajudar ele, até para nós não estávamos na mesma cidade. Entendeu? Então, nós temos esses casos... Nós tivemos casos também que algumas pessoas mal intencionadas vêm pedir a nossa ajuda querendo dinheiro. Então, todo caso que chega a nós temos que averiguar bem para poder dar seguimento a eles. Mas esse caso recente era um caso que a gente conseguiu ajudar ele de algum modo. Entendeu? Eu não sei quem foi que terminou com ele. Foi o Enio. Foi o Enio que finalizou com ele, não foi? O Enio é uma outra pessoa do nosso grupo que está ajudando a gente. Então vocês estão um grupo de 15 pessoas. Sim. Vocês fazem esse trabalho voluntariamente, obviamente. Voluntariamente. Vocês trabalham com o quê? Você? Eu sou fonoaudiólogo. E você? Sou contadora. E você? Até ontem desempregada. Até ontem? Sim. Agora está empregada? Sim, eu sou auxiliar administrativo numa clínica odontológica. Que legal, muito bem. E aí vocês se dividem nesse tempo. Eu vi que vocês organizaram uma festa. Sim. Para arrecadar fundos. Amiga. Quanto vocês já conseguiram arrecadar? A gente conseguiu em média R$1.600. E o que vocês têm feito com esse dinheiro? Que vocês conseguem fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro é voltado justamente para a legalização da ONG. Vocês estão agora criando a ONG. Exatamente. Então a gente está no processo de entrar em contato com escritórios contábeis, né? De confiança. Pela minha profissão, então eu já tenho mais contato. Você então, network. De escritório que eu já trabalhei, de gente que eu já conheço e tudo mais. Então a gente está fazendo um orçamento, né, uma cotação, para ver até onde o processo de legalização dá o valor arrecadado, né?
E vocês falaram de serviço psicológico. Vocês buscam a família da pessoa para tentar reconciliação? Esse daí seria um segundo passo, né? O nosso primeiro passo, a princípio, é montar a ONG justamente para a gente conseguir as doações, conseguir o CNPJ necessário para poder linkar o projeto, para poder falar, olha, esse projeto existe para as empresas, existe para os pais, existe para as pessoas que querem ajudar a ONG de alguma forma. Mas basicamente vocês estão oficializando uma coisa que já existe informalmente no grupo de vocês, no Facebook. Sim. Isso, Eu acho informalmente. Eu tô achando isso incrível. As pessoas vão espontaneamente se colocam para ajudar as outras pessoas que surgem no grupo pedindo ajuda. Exatamente. O que acontece? Como a parte da internet, a parte virtual é muito rápida, então foi fácil criar nossa página, né? Foi muito fácil, entre aspas, né? Nada é muito fácil, mas foi fácil criar nossa página, foi fácil fazer uma divulgação, porque a gente tem amigos e esses amigos vão espalhando. Como eu tinha te dito antes, a gente começou a divulgar, a mostrar nossa ideia e o pessoal começou a abraçar. Né? Então, grupos X, né, do Facebook, voltado para o público LGBT, gostaram da ideia e falaram, eu quero ajudar. Por que vocês acham que não tem ainda uma organização que se dedique ao grupo LGBT, à população LGBT nessa Teoricamente, bem teoricamente, a Prefeitura de São Paulo tem, né, que seria um projeto de abrigo para as pessoas transexuais, mas só mulheres trans, né? Mas é muito limitado, né? Então são pessoas que estão na rua, né, que vêm para os abrigos voltados já para o público LGBT, na verdade para o público T, né? Porque é mais raro entre os LG Sim. e B. Agora, quando uma lésbica e um gay são expulsos de casa, o que acontece com eles em geral que não acontece com as trans, que elas têm que ir para a prostituição? Contato com outras pessoas da família. Ou com amigos. Ou com amigos. As trans, elas são completamente excluídas de todo o convívio social. Eu não posso falar pelas trans, né? Porque eu não sou trans, mas o que eu observo é que o meio trans, ele é muito segregado, mais segregado que a nossa parte, que o grupo LGBT. Você fala o meio trans dentro da comunidade LGBT. Exatamente. Ele também é segregado dentro da comunidade LGBT. Sim, uma coisa exatamente. que a gente também já tem percebido. Porque o que acontece é muito mais fácil você, por exemplo, encontrar no canal do YouTube canais que falam sobre gays, canais voltados para lésbicas, mas eu não vi nunca um canal voltado para pessoas trans. Eu não vi nunca um aplicativo no celular de paquera ou de conversa voltado para pessoas trans. Isso daí já foi um ponto, né, levantado por uma pessoa trans, nossa amiga, né, ainda na nossa festa, na amiga, que foi um ponto bem interessante para se levantar. Não vemos coisas voltadas para as pessoas transexuais. São muito, muito separadas. E as pessoas transexuais em si, eu não vejo tanta união. Isso que eu percebo. Eu não vejo tanta união. Entre as trans. Entre Por que as trans. você acha isso? Eu não sei. Você tem alguma ideia de por que isso acontece? Porque entre as gays também não, né? Então, você mas faz entre um as post gays... lá no blog falando que é feio ser racista, as bichas vêm, não, porque eu não gosto de negro, não é que eu sou racista. Sim, não gostar de negro é ser racista, ponto. Sim, exatamente. Sabe? É assim, a gente tá na internet, principalmente agora que as informações estão muito mais rápidas, então, a partir do momento que vocês colocam um post lá no Facebook, tem muita repercussão, as pessoas estão no processo de identificar seus preconceitos intrínsecos dentro de si e mostrar e perceber que estão pensando errado. Eu acho Ou que não, vai muito Você é bem Coração. otimista. Porque eu você acho é que as bem pessoas otimista. pegam esses preconceitos Olha, que luxo. Ela acredita como que as pessoas vão lá e forma de refletem. identidade. Adoro. Então, O que você vê lá no grupo nesse sentido, Caio? Olha, a experiência, que nem o caso da nossa amiga, quando ela sai pro centro que ela faz tratamento hormonal, ela mesmo já vê que ali naquele grupo já tem essa segregação. Então, por exemplo... Que tipo?
o fato dela não se prostituir, o fato dela ser do interior, quando ela vem para São Paulo para fazer o tratamento, ela é separada das outras pessoas. As pessoas não conversam, não cumprimentam. E ela já tentou puxar assunto e ela trouxe isso para mim como uma queixa, que ela falou assim, todas nós somos trans e todas nós deveríamos ser unidas, porque todos nós temos preconceito. As pessoas têm preconceito contra a gente. E não é o que acontece. Ela sente muito disso. E na internet acontece muito disso, né? Nos grupos, as pessoas, elas vêm com um ideal tão enraizado que elas não dão abertura para as outras pessoas opinarem em cima disso. Eu vejo muito isso. Eu era assim. Como assim? Eu era muito radical com as minhas opiniões, tanto que no começo, quando eu conheci eles, nós tivemos alguns atritos por causa disso. Eu tinha os meus preconceitos, só que eu não tinha eu defendia aquilo com muita certeza. Eu tô certa, pronto e acabou. Entendeu? Isso, todo mundo tem isso. O que fez você mudar isso? O que fez eu mudar isso foi tendo mais convivência com o grupo, vendo as coisas e realmente aprendendo com isso. Porque se você não dá abertura para aprender, você vai continuar com esse preconceito e vai continuar batendo na tecla que você tá certo. Então, educação e uma coisa que eu falo muito, gente, é a melhor coisa para você desconstruir preconceitos. Para você ver realmente como essas coisas acontecem. E foi começando a ler, foi começando a assistir os vídeos mais, foi começando a questionar mais as coisas que eu comecei a ver que eu tava errado em certos pontos. Agora, empatia com o outro, né? Acho Exatamente. que isso é essencial. Empatia. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Você trabalha como drag. Sim. Tem gente que tem preconceito com você por você ser drag? Claro que tem. Como acontece isso? Bom, a pessoa fala assim, Claro que tem. bonitinho, mas se monta. A pessoa já descarta você por se montar. Aquele velho preconceito do afeminado. O afeminado, por estar numa posição que eles consideram inferior pra eles já desconsideram. Chama misoginia isso aí. Isso. Chama misoginia. Eu sempre bato nessa tecla. Já teve umas troll feminista e umas troll gay que vieram discutir esse negócio comigo. Que eu falei uma vez que não existia homofobia, que o que existe é misoginia. Não existe homofobia, nem transfobia, nem lesbofobia, só existe misoginia. Aí outra coisa que eu gostaria de lembrar. Todas essas coisas são expressões de misoginia. Quanto mais você se aproxima do feminino, mais te discrimina. Por isso que eu falo que é misoginia. Agora, um ponto legal pra se levantar, o hétero respeita mais a imagem da drag queen do que o gay. Sim. Sério? Eu tenho mais respeito dos héteros do que dos gays. Por quê? Não sei. Mas como que isso acontece? Bom, geralmente... Como você percebe? O hétero, quando ele te adiciona, ou quando ele encontra você, ele elogia o seu trabalho, ele fala, é legal o seu trabalho, é legal o que você faz, eu gosto disso, isso e aquilo. O gay não. Não. Tá se montando. É um viado, você não sabe se é homem ou se é mulher. Eu já ouvi isso. Então é assim, o viado. Gente, o gay geralmente é assim, gente. Mas é que essas gaysinhas nova, burra. Cara, você, qual que é o preconceito que cai em cima de você? Só pra... Essas bizinhas classe média. Não, olha, o que eu mais sofri de preconceito foi por causa da voz. O jeito de falar, o jeito de me comunicar. Mas daí quando você tira o pau pra fora, passa. Né? Porque eu sempre digo isso também, né? Muda bastante. Muda bastante, né? A pessoa pode ter a voz fina que for. Se ela tiver uma rola de 20 centímetros, você esquece na hora. Não, porque as pessoas, elas olham, elas falam, elas comentam, elas pegam e falam assim, é tão bonitinho, mas olha a voz dele. Porque é tão bonitinho, mas ele poderia ser diferente, ele poderia ser mais macho. Eu falo, não tem que ser mais macho, tem que ser do jeito que eu sou. E você poderia tomar no cu. Louca, né? Já fiz isso. Gente, mas vamos voltar aos sem teto. E pessoas de vulnerabilidade. Assim, o fato, os LGBTs, isso é uma coisa que as pessoas pouco discutem, mas os LGBTs, eles sofrem. A gente já discutiu isso no programa sobre negros aqui, que os LGBTs, eles sofrem uma coisa, um tipo de rejeição, que se você é negro ou se você é mulher, e por mais que você faça parte de uma minoria oprimida, você tem um acolhimento familiar. Você vai ser acolhido na sua casa. No sentido assim, se alguém vai lá, por exemplo, você sofre xinga racismo. Você de negro, preto, fedido. Você vai pra casa, mãe, me chamaram. Sua mãe vai lá e não está. Vai te apoiar, porque ela, né, ela é da sua família, ela também é negra, etc, etc. Um gay... Ele não tem esse tipo de apoio. Porque não é genético, né?
Simplesmente porque não é... Supostamente, a gente não sabe se é também, Imagina, né? eu entendi a situação. Imagina que você sendo negro, ou de repente faz parte de uma minoria, mas, por exemplo, eu sou negra, meus pais são negros, né? Então é muito mais fácil para eles que são negros, porque eles se identificam com isso. Eles são iguais a você, né? Eles me acolherem do que eu sendo lésbica, a única lésbica da família, falar, pai, me chamaram de lésbica, sapatão lá e eu não gostei. Fala, se vira. É que aquela comediante, né, uma comediante americana negra, Wanda Sykes, que ela fazia aquele filme, aquela série The New Adventures of Old Christine. E eu amo aquela mulher. E aí tem um stand-up dela que ela fala assim, por que ela nunca teve que sair do armário como negra? Na verdade, ela tá zoando, né? Ela fala assim, eu não tive que chegar pra minha mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu sou negra. Eu sou negra. Não. Como assim? Você tem certeza que você é negra? Você tem certeza? São seus amigos. São seus amigos. Não tô deixando você tá negra. Não, assista isso. Procura no YouTube. É muito legal. É muito legal. Então, eu imagino que não se fale muito, mas que deve ter muito mais gays vivendo situação de rua hoje em dia, ou sempre teve, mas nunca se comentou a esse respeito. E como que vocês discutem, como que vocês percebem isso, hein, esse fenômeno? Vocês acham que está aumentando? As pessoas estão sendo mais expulsas de casa ou elas estão sendo mais acolhidas em casa? Olha, aí a gente tem que ver uma parte mais socioeconômica, né? Porque o que acontece? Eu acho que o preconceito vem de fora para dentro. Porque a partir do momento que você é filho, né? Você está em casa, você tem seu jeito, você tem sua empatia ou não com seus pais. Beleza, isso é normal. Mas daí o que acontece? Vem uma pressão da sociedade falando, olha, seu filho é gay e gay é errado. Ser gay é errado. Olha, sua filha é lésbica e ser lésbica é errado. Olha, seus filhos são trans, sua filha é trans. Então trans é errado. E aí, o que acontece? O que eu vejo muitos casos são de pais que têm problemas com opiniões de outras pessoas, né? E falam, se eu tô abrigando uma pessoa que é homossexual, né? Uma pessoa que tá na sigla LGBT, os outros vão ver e vão me excluir da sociedade. Essa dessa vergonha vai rebater em mim, vai reforçar. Exatamente. Muito bom isso, hein? Foi o que aconteceu comigo quando eu me assumi. Você foi expulso? Eu fui expulso de casa com 15 anos quando eu me assumi, porque meu pai falou que era uma vergonha pra ele e ele não queria isso no bairro. Tanto que eu fui expulso Isso no bairro. Exatamente. Em casa. Eu fui expulso de casa, eu fui morar com a minha madrinha e o meu irmão morava com meu pai. Eu fiquei 4 anos sem ver meu irmão porque eu não podia chegar na rua de casa, que ele falou que eu não podia ir lá no bairro da vergonha pra ele. Gente. Depois de quanto tempo sem ir perto de casa? 4 anos. 4 anos. Sim. Porque você envergonhava a família. Exatamente. E aí, como que mudou isso? Meu pai sofreu um acidente, quase morreu. Aí a morte Aí sempre... se arrependeu. A morte sempre unindo as pessoas na desgraça, né? Mas peraí. Aí se arrependeu, ele chamou eu de volta pra morar em casa, eu voltei a morar em casa, 2 meses depois meu irmão se assumiu gay. O que não... O que fica que eu não podia ver. Não, Olha. gente, pera, eu preciso de uns minutos. Foi uma influência. Foi uma influência Mas aí sua. você acha que você foi mais suave com ele por causa Com ele disso? sim, porque meu pai já tinha passado tanta Claro, coisa porque a comigo. senhora tinha que ser a superior também, né, bicha? Nessas horas é bom, né? Eu era mais velha, né? Tinha que dar um Você exemplo. falar... Mas por tudo que eu passei, eu acho que até foi... No meu caso, não foi tão legal, porque o que eu sofri, mas foi legal pro meu pai aprender e não passar isso pro meu irmão. O meu irmão, ele já teve... Quando ele se assumiu, foi completamente diferente. Ele já foi acolhido. Hoje, meu pai se arrepende do que ele fez. Ele é um dos meus melhores amigos hoje. Claro, a gente tem algumas diferenças de pai e filho, tem normal. Mas hoje, a minha sexualidade não é motivo de nada. Entendeu? Quando eu me assumi, eu tive o apoio da família da minha mãe total. Hoje eu tenho o apoio da minha família toda. Seus pais eram separados? Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Então, meu pai e minha mãe, desde 2001, que eu não sei o que é mãe. Claro. Agora, você vê, eu tava aqui falando, tirando... Óbvio que eu não tava tirando sarro da sua situação. Eu tô tirando sarro das ironias da vida. Sim. Né? Porque é sempre, né, as pessoas precisam... Eu fico impressionado como as pessoas precisam chegar a pontos extremos para elas perceberem o quanto elas estão sendo extremas com pessoas
que elas amam, que convivem e tal. Sim. E aí, o seu irmão tinha quantos anos? O meu irmão, quando Você saiu? Quando eu saí de casa, ele tinha 12. E ele não queria que você chegasse pra não se... Não, meu pai não deixava chegar perto de casa. Ah. Perto de casa... Mas você do bairro. percebia que o seu irmão era gay? Não. Ele era, tipo, discreto, curto um lance entre machos Não, no ele era uma criança quando eu... Ele era criança. Quando eu fiquei longe dele, ele era uma criança. Ele tinha 12 anos, então não levava pra perceber. Eu, quando eu era criança, eu brincava de boneca e dançava Spice Girls na escola, mas isso não era motivo. Eu tinha um monte de hétero... Não, eu tinha um monte de hétero que dançava Spice Girls comigo. Hoje são todos héteros. Olha... Ah, é bobagem isso, né, gente? Qual o Sim. problema? Vocês sabem, tem alguma informação se a soropositividade coloca as pessoas nessa situação de vulnerabilidade? Tem gente que é expulsa por ser soro positivo de casa? Ou que se de repente, por ter sido expulso, daí fica numa situação de se expor mais? Não vi casos em relação a isso, mas eu já vi casos, principalmente nessa época aí das notícias da turma do carimbo, né? Que deu uma boa repercussão. Eles sempre relacionavam os LGBTs com HIV, de novo, né? Porque a gente já teve isso lá no começo dos anos 90. A gente fez um post sobre isso, não sei se vocês leram. Sim. Que o Diego Calisto fez, né? E a gente tá tendo realmente um preconceito. Eu já tive uma discussão dentro do nosso grupo, desculpa, que uma pessoa que é HIV, eu não sei como ele adquiriu, né, o vírus. Pouco importa também. Pouco importa, mas a gente estava discutindo sobre a turma do carimbo, e essa pessoa falando, mas não tem nada a ver isso, e tava muita repercussão nessa época, você era administrador ainda. E o pessoal tava falando, olha, não, porque esse povo tá errado e não sei o que tem HIV, tá tudo errado e não sei o que, tipo, condenando as pessoas portadoras do vírus. E o cara falando que não, só que ninguém sabia que ele era soropositivo. Ele chegou em inbox em mim falando, as pessoas estão falando besteira, só que eu sou soropositivo e eu não fiz isso, eu não faço isso. Então eu olhei assim e falei, nossa... O pessoal tá fazendo errado. As pessoas elas passam a achar que todos os soropositivos estão transmitindo de propósito por aí, quando na verdade é absolutamente contrário. Não tem... Sim. Vários casos que podem acontecer, né? Você na verdade, quem está transmitindo HIV é quem não sabe e não está se tratando. Porque Exatamente. quem está se tratando não está transmitindo HIV. Tá se cuidando, né? Tá se cuidando, está medicado, e quem está medicado não transmite. Tem 96% de chance de não transmitir. Tem pessoas que não têm e estão fazendo a PrEP e também não transmitem. Vocês perceberam pessoas que talvez, sei lá, foi expulso de casa porque era gay, porque o pai achou que ia trazer AIDS para dentro de casa? Estou perguntando isso porque quando a minha irmã ficou sabendo que eu era gay aos 16 anos, ela falou que eu não podia ficar na casa dela. Jura? Porque eu ia trazer AIDS para dentro de casa. Nossa. É claro, eu passei uma descompostura nela, falei que ela era uma pirralha, quem era ela pra me dar lição de moral, ela chorou e veio me pedir desculpa 5 minutos depois. Mas eu tô perguntando isso justamente porque eu já passei por essa situação, mesmo sem ter, só pelo fato de ser gay. Vocês ouviram algum tipo de... Não ouvi. A princípio, não. A princípio, não. Que horror. Ainda bem, né? Ainda bem, mas Ainda deve bem, mas não muito. duvido. Também né? não. Em algum lugar aí desses rincões do Brasil mas deve estar acontecendo. O que a gente pode perceber muito é na parte de doações, né? Que já foram casos que já discutiram, a gente já conversou sobre isso. Da parte de você ser doador, né? Querer doar seu sangue, e você tem que falar sua orientação sexual. Também acho absurdo isso. É um absurdo isso, porque eles descartam totalmente os gays. Quando não descartam E daí o na que hora acontece, como eu já fiz? Você mente. Né? Exatamente. Agora, o que mais leva as pessoas a serem expulsas de casa? É só o fato dela se assumir? O que vocês ouvem, assim? Quais são os relatos? É religião? Você deu um exemplo aqui, né? Teu pai tinha medo do que o bairro ia dizer. Sim. O que mais que vocês ouvem? Mais casos de religião, infelizmente. A religião tá... Assim, a gente não pode condenar a religião em si, né? Eu sempre faço uma segregação em relação a isso. O problema aqui não é a religião que é homofóbica. Quem é homofóbico são os seguidores. Né? Então a gente
pra mim eu tenho que ter essa separação. Tem gente que... Mas as religiões são homofóbicas. Não os princípios. Não os princípios. Tudo bem, mas vamos ser seguidores honestos. são. Não, vamos ser honestos com o catolicismo. Agora que o Papa está dando uma abertura, mas Cristianismo. o cristianismo é categórico em afirmar que o homossexual é um pecador e logo ele não pode fazer parte. Eu entendo que você queira dizer assim que eu acredito que nem todos os religiosos sejam assim, mas eu acredito que as religiões são sim homofóbicas. Sabe por que eu digo que não seria tanto assim? Porque senão não existiriam igrejas inclusivas. Mas as igrejas que usam a mesma fonte que as igrejas tradicionais usam. Eu acho que o que você quer dizer é que a filosofia cristã, se ela for seguida e interpretada à luz do que Jesus pregou, sim, não condenaria. Não condenaria. Porque se Jesus foi um cara que apareceu primeiro por uma prostituta, tenho certeza que se ele aparecesse aqui hoje, ele chamaria o Malafaia de fariseu e pegaria a travesti, como é o nome da travesti? Verônica. A Verônica Bolina. ia acolher a Verônica. Então, nisso você tem razão. Agora, as religiões, enquanto instituições religiosas, são seguidores. Elas não são seguidores, são a direção das igrejas que fazem os seguidores. Você sabe por que a igreja católica é desse jeito, né? Por quê? Por causa de São Paulo. Qual é a história? São Paulo, que não era apóstolo, mas depois, não aconteceu, assim. Os apóstolos em si, de Jesus, eu li um livro, é incrível, chama... Não vou lembrar o nome. Não é fariseu, é Zelota, lembrei. Tá, já saiu no Brasil, pode procurar. É do Reza Aslan, lembrei o nome do autor também. Os apóstolos, eles tinham toda uma filosofia muito diferente do que virou cristianismo. Aconteceu que quando o Paulo se converteu e virou o link com a cultura romana, ele impôs todas as visões que ele tinha do que deveria ser a doutrina católica, cristã, no resto. E foi o que os apóstolos não gostavam do Paulo. Eles chamaram ele várias vezes para falar assim, escuta, você para de falar essas merdas que vocês estão falando aí, que isso aí não é de acordo. O Paulo era uma fanática louca. Ele era. Igual Malafaia e Feliciano. E daí o Paulo, ele levava comida, ficava miudinho, depois voltava lá para as terras distantes dele, lá onde ficava escrevendo carta. E ficava espalhando por isso que eu digo pra você que eu não acho que são os fiéis, eu acho que são as direções, quem comanda, sempre tem o líder que interpreta e as pessoas que são mais simples absorvem, porque elas não têm capacidade de interpretação, discernimento, e elas repetem aquilo lá de infinito. Eu quero pegar vocês que fizeram a festa, eu quero fazer uma pergunta que me ocorreu e que já ouvi várias pessoas falarem isso, por que você tem que fazer festa pra levantar dinheiro e fazer qualquer coisa pra juntar os viados? Por que viado não é capaz de simplesmente doar ou se unir? E ponto, sem precisar. Por que você tem que fazer uma balada pra conseguir? Mas é que, na verdade, a gente já tinha conseguido doadores, até mesmo questão financeira. Mas aqui, pra você poder receber essas doações, você tem que ter a ONG legalizada. Não, porque você precisa prestar contas desse dinheiro que está entrando. Vocês têm um grupo porque a ideia inicial era antes, né? No Facebook. Se todo mundo desse R$2, vocês teriam 12 mil reais. Imagina que... Não. Fala assim, vocês precisavam juntar dinheiro para legalizar a ONG. Ele tá querendo dizer assim, por que as bichas não conseguem simplesmente se mobilizar? Por se mobilizar, elas se mobilizaram. É isso que eu quero dizer assim. Elas se mobilizaram, elas ofereceram. Mas a gente tinha que prestar contas, de alguma forma. E por isso pra poder começar corretamente, a gente falou, a gente vai fazer a festa para poder arrecadar esse dinheiro. E a partir daí, que a ONG estiver legalizada, a gente permite que as pessoas doem dinheiro. Entendeu? Porque as pessoas, elas oferecem isso. E não é pessoas só de São Paulo. Tem pessoas de Brasília, Rio de Janeiro. Então não é tão uma coisa assim tão... Não, as pessoas não são tão assim como... As pessoas, a partir do momento que elas entram na nossa página e verificam quais são os objetivos do Ninho, o pessoal gosta e abraça. A gente teve contato com o pessoal da Mães pela Igualdade, né? Eu tava conversando com a Maju, principalmente. Fofa.
Linda, Maju é linda. E ela é uma das pessoas que mais ficou feliz quando viu lá o post na página do projeto, falando que a gente conseguiu a nossa meta. Luiz Arruda foi para comemorar o aniversário dele lá. Fofo. Lindo. O André Pomba também. cedeu o espaço. Escuta, depois que vocês conseguirem formalizar a ONG, vocês pretendem, qual o plano de vocês assim para arrecadar mais dinheiro para vocês poderem botar uma casa, tipo, a pessoa foi expulsa, olha, fui expulsa, tô fudido, preciso de um lugar para vocês, não, vem pra cá, aqui você vai ter onde dormir. Na verdade, a gente tem várias frentes de trabalho, né? A gente tem que pensar de uma forma global primeiro pra gente poder fazer um planejamento de cada espaço. Então a gente tem um planejamento da área da saúde, que o Caio está encabeçando, planejamento da parte financeira, que vai agrupar todas as áreas que eu estou encabeçando, chega na parte da parte da divulgação, contato com as empresas, para fazer parcerias para empresas. Vocês vão querer fazer parceria com empresas. Qual que seria um dos principais pontos, assim, principais passos nossos? Fazer como se fosse um plano de negócios, né? Que seria um planejamento mostrando o objetivo do ninho, o quanto que a gente gastaria, o quanto que a gente precisa para mostrar para a empresa, olha, empresa, estamos aqui, somos estruturados, o nosso projeto é viável e a gente precisa de parceria para a parte de para a parte de empregos, para a parte de treinamentos, e de no doações. que ajudar vocês traz de retorno para a empresa? Imagem. Eles conseguem, tipo... A gente tá perguntando até pra... Porque tem muitas empresas... por exemplo, legalmente falando, a partir do momento que uma empresa ou uma pessoa física que seja, ela faz a doação, a gente tem que emitir, né, uma nota de doação para eles, mostrando que no imposto de renda eles vão ter um desconto, eles vão ter um abatimento do imposto de renda. Então, dependendo da quantidade de doação, você vai ter uma porcentagem X, né, que vai descontar do seu imposto de renda. Então, monetariamente falando, isso daí é muito bom. Só que as empresas, ultimamente, a gente tem Elas uma parte... pró-LGBT. Tem uma parte chamada governança corporativa. E essa parte de governança corporativa na parte das empresas, então, eles deixam... a gente deixa de focar um pouco menos na parte do lucro para mostrar a imagem. Sim. Então, são empresas que ajudam no meio ambiente, elas ajudam na parte social. Por exemplo, Carrefour, eles têm lá, em cada loja deles tem a placa lá falando, bem inclusiva, sabe? Uma placa inclusiva falando das pessoas LGBTs, falando das pessoas com deficiência e tudo mais. Ou seja, essa parte de governança corporativa, ela tá sendo maior mesmo que até o lucro, porque imagina que você mostrando para a sociedade que você é uma empresa que está em prol da sociedade, as pessoas tendem a comprar mais lá. Exatamente. Depois vem os idiotas querendo boicotar a empresa. Eu fiz uma matéria essa semana que eu entrevistei o cara que é o Don Draper da vida real. E aí ele estava falando sobre o que mudou da publicidade da época em que retrata Mad Men e em relação a hoje. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim... A publicidade hoje em dia não é mais anúncio. As pessoas não compram mais motivadas por anúncio. Então, essa é uma parte muito pequena. De nada adianta você colocar lá, beba Coca-Cola, novo, etc. Sabe? As pessoas, elas compram por recomendação e elas querem saber que valores esta empresa representa. Eu trabalhei na área de cosméticos, por exemplo, como consultora de uma determinada marca. E a principal pergunta das pessoas era... Eles fazem teste em animais? Olha. E não se o produto era caro ou não. Entendeu? Então, isso configura o quê? Uma mudança de pensamento na sociedade que está mostrando, olha, eu quero saber quais são os valores da empresa, o que a empresa está fazendo de bom, está deixando de fazer. Porque se eu gostar e se esses valores se identificarem com os meus próprios valores, eu vou comprar, vou consumir os produtos da empresa independente do preço. Muito legal, muito legal. Uma coisa última que eu quero perguntar agora, antes de terminar. O que eu acho incrível dessa coisa de internet é que ela permite você conseguir ajudar alguém contornando a família deles. Sim. Vocês... Como assim? Não entendi. Porque às vezes, por exemplo, se você é um jovem LGBT, sua mãe fala assim, você não quer que você seja viado, você não sai mais de casa.
Até, assim, você vai daqui pra escola, de escola pra cá. Até existir internet, o coitado estava isolado até fazer 18 anos. Agora, com a internet, a não ser que a mãe roube tira o celular e tudo mais, que acontece, ele consegue encontrar uma rede de apoio. Sim. Vocês sentem isso? Sim, muito. Tem muita gente que fala assim, tipo, estou aqui meio que... Adolescentes, principalmente. Dentro dos seus 13 até seus 17 anos de idade, que a parte da sexualidade já é muito... Para adultos já é complicado, imagina para adolescente, que é muito dependente dos pais. Então, ao caso de... Eu sou lésbica, eu sei disso, eu sinto isso, eu sinto atração por mulheres. Só que, se eu falo isso para os meus pais, ou meio que abro um assunto, eu vejo que eles são totalmente homofóbicos. Eu não posso me abrir para eles agora, porque eu dependo deles. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas encontram... Com certeza, você tem grupos no WhatsApp, por exemplo, grupos no Facebook, onde você tem pessoas que pensam igual a você, que têm as mesmas dúvidas e que quer... sabe, resolver essas dúvidas. Antes, no máximo, era ouvir uma Madonna, né? Mas eu vejo isso muito, principalmente nas cidades dos interiores, assim, do Brasil. Porque nas grandes cidades você tem amigos da escola, você tem os contatos até nos lugares que os pais permitem. Aí, quanto mais distante dessas grandes cidades, mais a gente vê essas pessoas próximas da internet. Na internet. E a gente mesmo do programa, a gente sempre recebe correspondência, e-mail, como vocês, de pessoas falando que... a gente põe um post lá de uma coisa que a pessoa lê e se relaciona com aquilo, ela fala, comigo tá acontecendo a mesma coisa e tal. Aí, por exemplo, esses dias não, ontem, né, entrou um menino que falou que foi vítima de um clube de carimbo no Rio de Janeiro e etc. Falando, contando como é que foi o negócio. Aí eu peguei e respondi, pô, cara, que foda. É triste, mas também você sabe que ninguém mais morre disso hoje em dia, que o tratamento é muito bom, que as pessoas vivem, sobrevivem e a vida continua. E assim, no final das contas, quem vai se ferrar com essa maldade que fez foi nos caras que fizeram isso pra você, porque uma hora volta. E aí você percebe que a pessoa fica animada, ela, pô, obrigado e tal. Às vezes é só uma palavra de apoio que você dá, a pessoa já... Quando teve o caso da menina, que eu fiquei meio que passando os posts e tudo mais, muita gente... E depois apareci no canal, né, no YouTube, mostrando o caso, o que aconteceu e tudo mais. Então, muita gente entrou em contato comigo falando, simplesmente querendo conversar. Nunca me viu na vida, sabe? Nunca falou comigo, mas chegava, Paulo, olha, eu não te conheço, eu sou fulano de tal, eu... queria desabafar, tá acontecendo assim, assado comigo. Nossa, legal a atitude que você fez com a menina. Isso me dá esperança, sabe? De um dia poder sair dessa situação, sabe? Então... Eu sempre falo, olha, aguenta até você arrumar quando você arrumar seu primeiro emprego, aí você pode mandar se fuder, você pode mandar a merda, porque daí ninguém manda mais em você. Sim. Quando você tem sua independência financeira, não adianta. Então o que eu falo é assim, estuda. Aproveita o que você... Tira deles, já que eles não te amam pelo que você é, tira deles tudo que você puder pra você sobreviver depois sem eles. Sim. Esse é o meu conselho sempre. Isso mesmo. Funcionou com você, Diego? Funcionou com você? Funcionou um pouquinho. Mas depois no fim deu tudo certo. Deu, né? O problema é que eu gasto demais. Ai, amiga, te entendo, viu? Eu tô sempre favido precisando do dinheiro do pai. Bem, estamos chegando ao fim. A gente sempre deixa um espaço para as pessoas se autopromoverem. Então, vocês podem promover-se a si mesmos e o projeto em geral. Não apenas deem o link da página do projeto, mas expliquem para as pessoas como que elas podem participar. Seja com doação, seja com trabalho voluntário. Enfim, daí depois, quando vocês legalizarem a ONG e tal, tiver tudo legalzinho assim, vocês avisam a gente pra gente divulgar pra vocês lá. Perfeito. O pessoal pode entrar na página, né, do Projeto Ninho, escrevendo Projeto Ninho, mesmo, tá muito fácil. No Facebook. No Facebook. Dentro da página vai ter um link pra você fazer o cadastro. Então você consegue fazer o cadastro, mostrar qual que é a sua idade, mostrar o que você pode ajudar, né? Deixar seu telefone. Você pode entrar em contato com as pessoas que estão participando, porque a gente deixa nosso perfil, a gente posta também na página. Então é muito fácil chegar na gente e conversar, porque a gente responde todo mundo, né?
Você pode, sei lá, Por e-mail. mandar e-mail no ninholgbt@gmail.com. Isso, pode mandar e-mail pra gente, que a gente responde também prontamente. E é isso. Existe intenção de fazer outra festa? Assim, tem gente pedindo muito. Como é o nome da segunda festa? edição. Miga. Porque Miga. todo mundo é miga, né? Como é que foi a festa, aliás, a primeira? Ai, foi divina. A gente recebeu até um menino que ele queria conversar com a gente, falando que geralmente ele vai para as noites de São Paulo e as festas LGBTs, as festas gays, né? Porque não são nem lésbicas, nem trans, nem bis. São bem de um grupo só de gays fazendo carão. Por isso que eu geralmente não vou é carão. Pois é. Eu só vou em festa de que tem hétero e que tem todo mundo misturado. Não vou em festa de viado. Tem que ir na, tem Ai, que ir não na aguento, nossa. gente. Tem que ir na E qual que nossa. é o- Ai, festa Como é de que viado foi? é muito monotemático. E qual que foi a impressão dessa pessoa, né? Desse menino que falou? Foi a primeira festa, depois de muito tempo, que eu consegui ser eu mesmo e ver as outras pessoas sendo elas mesmas. Sem carão, se divertindo de verdade, sem medir os outros, sabe? Uma festa inclusiva, porque tinham transexuais, tinham lésbicas, muitas lésbicas, coisa que a gente Que não vê ótimo. nas E, em noites. geral não se misturam, né? As gays com as lésbicas. Exatamente. A gente viu transexuais, assim, a nossa principal preocupação foram com as pessoas trans, porque a gente tem a parte dos nomes sociais, né? Que a gente teve uma lista, eles preenchiam com os nomes sociais, e a gente teve a preocupação de não expô-los, né? Principalmente o nome de nascimento, o nome de registro, né? Quanto à foto, a gente estava confiando nessas pessoas, e as pessoas confiaram na gente para se sentir à vontade e chamar mais pessoas. Demais. Muito bom. Então a gente está esperando quando vocês fizerem outra festa. Ótimo, a gente avisa. Avisa que Com a gente certeza. vai não só comparecer, como a gente vai divulgar também. Ótimo. Fazemos questão. Né? Sim. Muito bem. Com certeza. E pessoalmente, vocês querem divulgar alguma coisa de vocês? Não. Grindr, tá tranquilo. Eu sou casada, gente. Brenda, Quem quiser dar casada. presentes. Também tô namorando. Brenda. Muito bem. Tô Tem namorando. perfil na Brenda? Eu tinha. Olha. Bom, gente, me adicione no Facebook, Diego de Neve. Me sigam no Instagram, Diego de Neve. Você tá E no Twitter, casado? Diego de Neve. Ai, eu tô namorando. Ele sabe que eu sou drag e tá virando também. Tá É convertendo. normal, galera. Let's have a Você kick, chegou a ter né? aquele Quando problema no as drag dá Facebook uma- do perfil? Não. Não? Não, porque meu Facebook é criado como se eu estivesse morando em Verona, na Itália. Essa lei pega só no Brasil. Essa lei de nome e de gênero. Porque ela fez um perfil Olha de só, travesti, hein? né? Não, e outra coisa também, o que eu acho que pegou muito foi esses nomes americanizados. Todas as drags que tem o nome americanizado... Sorry. Não é isso. Todas as drags que tem o nome americanizado tiveram que mudar. Por quê? Não sei, Lembra mas... que o Facebook tava pegando, que você não Ai, podia coisa ter chata. nome falso? Gente, E não ó, podia. eu Pois Diego... não, eu lembro. Então. Mas Ó, eu, Diego de Neve, não precisei mudar, mas tem muita drag com nome americanizado que precisou, e muitas Amanda outras drags, Sparks teve. Amanda, Mas a por quê, Tiffany Bradshaw, gente? a Penélope, a Rita Rebecca Von Fox, Hunt. a Rita, a Penélope Fox do Rio de Janeiro, Cássia Lahan, então todas as drags, a maioria das drags que eu vi que tinham nome americanizados acabaram sofrendo com essa A penalidade do Rita Facebook. participou da amiga. achei ridículo isso. Quem? A Rita participou. A Rita é demais. A Ai, Rita é ela fez linda. um show Fofa. maravilhoso. A Ela Rita é fez, eu linda. queria ter visto. ela fez Dancing Queen da Kylie Minogue ao vivo e com todo o figurino. Que Eu fiquei demais. assim, Linda, Que tava demais. linda. Ela veio aqui, quando a gente fez o programa das drags, ela veio aqui. sim, veio com a entrevistar. Samantha. Beijo pras Veio, duas. as duas. Demais. Bem, qual vai ser a nossa música de encerramento? Bom, a nossa música de encerramento vai ser Tracy Chapman, Fast Car. Muito bem. É uma música que eu gosto muito, acho que tem a ver É com linda. esse tema. É. Sim. Bem, Nós estamos nas redes sociais. sim, nosso Twitter é @programa lá do Bi, o Facebook é facebook.com/programa lá do Bi e no Google Plus é google.com/mais lá do Bi. Só um adendo. É melhor a gente deixar também o nosso Facebook, Caio, porque se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, além da página do Ninho, eles podem conversar, podem falar, né? Podem nos Sim. chamar. Meu nome é Paula Conrado com R só. E o meu é Caio Gregory, o Gregory com I no final. Certo. E O meu é Diego? Diego de Neve, de novo. Ou se não, meu perfil Out of Drag, Diego do Avanço. Muito bem.
Nossa, é como? Out of drag. Out of drag. Out of drag. Ok. Você pode ouvir o programa Lado B a partir das quintas-feiras na Rádio UOL e a partir das segundas-feiras na iTunes Store e na SoundCloud, onde você pode baixar o programa no seu celular e no seu tablet e deixar uma review dizendo quanto você gosta da gente. Sim, nossos contatos são programaladobia@gmail.com e ladobia@uol.com.br. E... aliás, você que está ouvindo esse programa agora, nós estamos querendo suas dúvidas de amor e sexo para nosso próximo episódio. Então, mande pra gente. A gente vai trazer uma convidada especial aqui que vai ajudar a acabar com suas questões sentimentais. Exatamente. Você quer saber sobre relacionamento aberto? Relacionamento a 3? Levei um pé na bunda, o que eu faço? Quero me casar? Conheci um cara, ele que já quer se casar comigo, o que eu faço? Enfim... e a gente vai ajudar a descascar esses abacaxis. Eu sou James Timino. E eu sou Márcio Caparica. E este é o Lado B. Aliás, foi o Lado B, o seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. Até semana que vem. Beijo. Beijo.